Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar-vos de um inquérito que normalmente os corredores fazem para monitorizar como está a evoluir o seu bem-estar e, de certa forma, conseguirem verificar se têm algum sinal de alerta que indicie que estão a ter algum problema, nomeadamente algum processo de overtraining que depois possa levar a lesões e a terem que parar por estarem a treinar demasiado. Há um documento que podem encontrar no site do Comitê Olímpico Brasileiro chamado Orientações para Monitoramento da Carga Interna, Recuperação e Bem-Estar. E há um inquérito que lá está, que eu achei bastante interessante, que é o inquérito ao bem-estar do corredor. É um inquérito que permite, através de umas avaliações subjetivas a fazer pelo corredor, verificar um conjunto de indicadores e com as pontuações que cada corredor vai dando a cada um desses indicadores ao longo do tempo, conseguem verificar se existe algum indício, alguma evolução que indicie que estão a ter algum problema em algum destes parâmetros. Este tipo de inquéritos são bastante comuns entre corredores profissionais e corredores de elite, porque permite ao treinador e a ele próprio verificar como está a evoluir o treino. Porque nós podemos ter os relógios, podemos ter todos os indicadores que nós podemos recolher dos treinos, a pulsação, o número de quilómetros, a potência que foi usada nos treinos. No entanto, este tipo de indicadores mais subjetivos são muito importantes porque permite dar a opinião, ou o corredor dar a opinião de como está a correr e como é que está a reagir ao próprio treino, e consegue apanhar situações, até em conjunto com outros indicadores que possa recolher, por exemplo a pulsação, conseguem identificar alguns indicadores que lhe permitem a ele e ao treinador verificar se o treino está a correr bem, como é que está a evoluir, como é que o corpo está a reagir ao próprio treino. Além de conseguirem ter informação da evolução destes 5 indicadores que eu vou falar a seguir, ao longo do tempo, e também permite ao corredor ter um melhor conhecimento sobre si próprio, como é que ele está a reagir ao treino. E de certa forma, ao começar a fazer este tipo de inquéritos, conseguem aos poucos também ir treinando a própria mecânica de atribuir pontuações sobre alguns aspectos do estado físico e mental do corredor, e o próprio corredor vai aprendendo aos poucos a identificar sinais de alerta, que é muito importante porque os corredores necessitam deste tipo de informação para, de certa forma, passarem esses dados depois para o treinador e terem alguns sinais que devem ter algum cuidado ou sinais que podem começar a treinar de uma forma mais forte porque estão bem fisicamente e bem mentalmente. É esta dupla vantagem que é nós verificarmos um conjunto de indicadores ao longo do tempo, identificarmos alguns sinais de alerta, mas também o corredor começar a conhecer-se melhor a si próprio, conseguir ele próprio identificar esses sinais, que vai ser uma mais-valia que os corredores vão ter. É evidente que a principal crítica que é feita a este tipo de inquéritos é a sua subjetividade. É evidente que o corredor vai dizer assim, eu neste parâmetro vou dar uma nota 2 ou vou dar uma nota 3. Claro que isso é subjetivo, mas com o tempo essas notas são cada vez mais corretas e é esse treino que o corredor vai fazendo ao atribuir as pontuações que depois faz com que cada vez mais as pontuações sejam mais aferidas e mais reais face àquilo que o corredor está a sentir. Neste questionário de bem-estar nós vamos avaliar 5 parâmetros. Os 5 parâmetros estamos a falar da fadiga,
da qualidade do sono, dor muscular geral, também o nível de stress e o nível de humor do corredor. Para cada um destes parâmetros nós vamos dar uma pontuação de 1 a 5 e preferencialmente devemos fazer este questionário diariamente durante a manhã. Vamos começar então pela fadiga. Na fadiga, quais é que são as opções que nós temos? Temos que com a pontuação 1, ou seja, com a pior pontuação, que é eu sinto-me sempre cansado, ou seja, sinto-me muito cansado. Pontuação 2 é mais cansado do que o normal. Pontuação 3 é uma situação em que me sinto normal, não me sinto bem nem sinto mal. Pontuação 4 é sinto-me descansado e 5, sinto-me muito descansado. Portanto, nós ao darmos esta pontuação sobre a fadiga, nós estamos de certa forma também, depois ao passarmos esta informação para o treinador, nós também estamos a dar indicações que estamos a ficar muito fatigados ou que então que estamos a descansar bem e que podemos continuar com os treinos. Se nós nos sentimos normalmente, por exemplo, descansados, porque começamos agora a fazer os treinos, ainda estamos a fazer treinos leves e sem grande pressão, se chega um momento em que sentimos, de manhã, quando acordamos, nos sentimos sempre muito cansados ou estamos sempre cansados, acabamos por dar aqui um sinal que a nossa fadiga está a aumentar bastante e então conseguimos depois também passar esta informação para o nosso treinador e, portanto, se calhar podemos necessitar de reduzir um pouco a carga de treinos. O segundo parâmetro é a qualidade de sono. Então, a pontuação máxima, aquela em que nós estamos melhor, é a pontuação 5, que é muito tranquilo, ou seja, eu fiz um sono muito tranquilo, dormi profundamente, sem qualquer tipo de problemas. A pontuação 4 é tive um bom sono. A pontuação 3 é dificuldade de adormecer. A pontuação 2, que é sono inquieto, dormi, mas depois acordei várias vezes durante a noite. E depois a pontuação pior, que é insónia, ou seja, eu praticamente não consegui dormir. Portanto, isto é um dos indícios do overtraining é, por exemplo, dificuldades em dormir e, portanto, aqui temos também mais um indicador que pode ser muito útil para vocês monitorizarem como é que vocês se estão a sentir. O terceiro parâmetro é, como disse há pouco, é a dor muscular geral, em que a pontuação melhor é sinto-me ótimo. Sinto-me ótimo, não tenho qualquer tipo de dor, não tenho qualquer tipo de dificuldade. Pontuação 4 é sinto-me bem. Pontuação 3 é a situação em que me sinto normal. Pontuação 2, estamos a falar já de situações em que eu sinto um aumento de dores musculares, ou seja, eu acordo e sinto já algumas dores, já sinto algum cansaço pelo facto de ter feito treinos duros, por exemplo. E a pontuação pior será sinto-me muito dolorido, que é aquela situação em que eu acordo, ponho o pé no chão e já me dói tudo. Pronto. E, portanto, aqui também poderá ser um indício que podem estar com algum problema que necessite de... O quarto parâmetro é o nível de stress. E a melhor pontuação, neste caso, será muito relaxado. Eu acordo e estou nas nuvens, estou super bem, super descontraído. Pontuação 4 é relaxado, pontuação 3 é normal, pontuação 2 sinto-me estressado, já sinto assim algum stress, e pontuação 1 altamente estressado. Claro que este tipo de pontuações é às vezes difícil nós atribuirmos, porque qual é a diferença entre normal e relaxado, ou normal e muito relaxado? Às vezes é difícil, mas lá está, é como eu estava a dizer há pouco, isto também nos vai ajudar a nós conseguirmos pensar um pouco sobre as coisas e o facto de estarmos a pensar sobre o tema vai fazer com que nós nos vamos conhecer melhor do que aquilo que nós sentíamos ou conhecíamos antes.
Por fim, temos o quinto parâmetro, que é o humor. Neste caso temos o 5, uma pontuação 5 para muito bom humor. Eu acordo e estou a dizer piadas e estou super contente, não tenho grande stress, não tenho nenhum problema. A pontuação 4 é bom humor em geral, ou seja, sinto-me relativamente bem em termos de humor. A pontuação 3 é sinto-me normal, pronto, nem estou triste nem contente, quer dizer, é mais ou menos normal. Situação 2 é menos interessado em outras atividades que o normal. E a pontuação 1 é muito aborrecido, irritado e triste. E portanto, isto são os 5 parâmetros que nós estamos a falar para avaliar o bem-estar do corredor. Estamos a falar de um documento do Comitê Olímpico Brasileiro. Isto são recomendações que o Comitê Olímpico Brasileiro faz para os atletas das várias modalidades monitorizarem o seu bem-estar para identificarem como é que estão a evoluir e quais é que são os sinais que indiciem que pode haver algum problema ou, pelo contrário, está tudo a correr bem. E, portanto, é um inquérito que eu costumo fazer, já faço há algum tempo, e isso permite que eu identifique algumas situações. De início era complicado. Houve uma fase em que dava notas quase tudo ali a meio, pontuação 3, depois comecei a dar notas muito extremas, pontuação 1 ou pontuação 5, e agora já consigo atribuir pontuações um pouco mais intermédias e um pouco mais, de certa forma, que eu acho mais corretas. Portanto, o que é que devem fazer? De manhãzinha, chegam ao telemóvel, ao celular, conforme sejam portugueses ou brasileiros, que isto é difícil às vezes, falarmos a linguagem que toda a gente perceba, e ponham lá um bloco de notas e vão dando as pontuações dia a dia, como é que vocês vos estão a sentir. Se começam a reparar que vocês atribuem boas pontuações a um determinado parâmetro, por exemplo, à fadiga, eu sinto-me sempre muito bem, não há grande problema, dou sempre 5 pontos ou 4 pontos. Claro que às vezes eu acordo um pouco mais cansado porque no dia anterior posso ter feito um treino mais pesado, então aí já posso dar uma pontuação mais baixa. Mas se eu começo a sentir que sinto-me cada vez mais cansado e todos os dias acordo cansado e as pontuações que vocês vão atribuindo vão baixando muito, então aí tem um sinal de alerta que algo pode não estar a correr bem. Portanto, é muito útil, experimentem, deixem nos vossos comentários se já fazem este tipo de inquéritos, se já partilham com os vossos treinadores este tipo de informação, e quem nunca experimentou e quem experimentar, depois venham cá, passado uns dias, aos comentários também dizer o que é que estão a achar, se continuaram a fazer isso, se desistiram, porque às vezes é complicado nós termos aquela vontade às vezes e a consistência de fazer este tipo de pontuações. Este tipo de coisas é como a corrida, desde que nós criemos o hábito, ao fim de 6, 7, 10 dias, nós já criamos o hábito e já temos aquela preocupação de fazer. De início, um dia fazemos, no dia seguinte esquecemos, e portanto há que, às vezes, pôr um alerta no telemóvel para nós sermos alertados para fazermos este questionário, e portanto vão ver que vai ser muito útil. Espero que gostem ou que tenham gostado deste vídeo, é um vídeo muito, muito importante para vocês conseguirem monitorizar a vossa fadiga, o vosso bem-estar, porque disso vai depender algumas lesões que vocês podem evitar por overtraining. O overtraining é uma coisa que é terrível. Começa aos bocadinhos e quando dão por ela estão gravemente lesionados e depois têm que parar e depois podem ter dificuldades em voltar. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso joinha e não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito. Muito obrigado por terem ficado até ao fim, até à próxima e bons treinos.